Então, pessoal, de volta com vocês para poder falar sobre uma passagem que tem em Gálatas, né? 3, 24 e 25. Deixe o seu like, ative o sininho de notificações e se inscreve no canal. Que diz que a lei, a Torá, nos serviu de aio para nos conduzir ao Mashiach. Aí as pessoas pensam de uma maneira que até o Mashiach a lei valia, né? Porque até o Mashiach, ela levou o homem até o Mashiach. Mas depois do Mashiach, não precisa mais da Torá. Mas não é isso. Quando está escrito em Ermiarro 31, que ele ia fazer um novo concerto, porque Israel tinha quebrado o velho concerto, que era a lei. Então, estava quebrado. E aí o homem precisava se consertar perante ela para chegar a Mashiach, porque ela mostra o pecado. Então, por isso que ela serviu de condutora ao Mashiach, porque através dela você conhece o que é pecado, porque você está morto em ofensa e pecado. E aí, conhecendo a Torá, que uma vez estava quebrada, estava desobedecendo, estava sem ela, tendo um salário como morte, porque o salário do pecado é a morte, aí a Torá nos conduziu ao Mashiach. Porque através da Torá nós sabemos o que é pecado. E ele diz, arrependei-vos. Então, cada um de vós, e seja imerso em nome de Yahushua HaMashiach. Então, quando você conhece o que é pecado pela Torá, você arrepende. Se não houvesse pecado, se não tivesse a Torá, então você não chegaria ao Mashiach, porque ela que mostra o pecado, uma vez que nós tínhamos quebrado a Torá, então através da Torá, ela nos conduz ao Mashiach, porque conhecendo a Torá, nós sabemos o que é pecado. Porque pecado, 1 Yohanan capítulo 3 e o verso 4, pecado é transgressão contra a Torá. Então você conhecendo o que é pecado, você conhecendo que transgrediu a Torá, você tem que arrepender, porque é o pecado que mostra a Torá que mostra o pecado. Agora, se você fala que ela conduziu, que você não precisa de Torá, que Torá é um peso, não, a Torá nunca foi um peso, porque o Criador não ia colocar um peso para o homem. Nunca existiu uma lei, está escrito, melhor do que a Torá. Então a lei da Torá não é peso. É porque a pessoa quer o pecado, a pessoa luta querendo o pecado, aí ela se torna pesada. A lei, ela mata. Por quê? Porque você andou fora da lei. Ela não mata quem não é fora da lei. Ela mata os fora da lei. No Brasil não tem pena de morte. Mas em alguns países aí, quem morre são os fora da lei. Porque a lei, se você anda de acordo com ela, você não vai ser condenado. Porque, olha, se você é contra a lei, você está debaixo da lei. E aí você carrega o peso da lei, porque você é um fora da lei e você tem que andar escondido para que a lei não te pegue, porque você é fora da lei. Mas se você reconhece a lei, se entrega, aí quando ela te encontra na rua, ela não te cobra nada, porque você deixou de ser fora da lei, porque você consertou. É a mesma coisa. O Mashiach é o nosso advogado. Aí nós vamos lá porque nós estamos cheios de pecado. E se o Mashiach vai nos julgar, vai julgar segundo a lei. Aí ele julga segundo a lei e fala, não, ele arrependeu. Então, em mim,
ele está livre. Só que se eu continuar com o peso da lei, aí ela me mata, porque a lei mata, a lei condena, certo? Aí fala, a lei condena, mas o Mashiach livra da condenação. É claro que livra, mas uma vez por toda. O Cordeiro livrava as pessoas da condenação. Aí matava o animal e o animal livrava o sangue do animal, perdoava o pecado. Continua a mesma coisa. A pessoa que quebrava a Torá antigamente era limpa pelo sangue do animal. Hoje, nós quebramos a Torá, aquele que se redimiu, aquele que buscou o advogado, né? Aquele que está no Mashiach, estava fora da Torá, era uma fora da lei, aí chegou e redimiu no Mashiach. Não quero fazer mais isso. Aí o Mashiach recebe. Agora, não que ele carregou a lei por nós. Não. Ele nos livrou da maldição da lei. Por quê? Porque ele falou, arrependa. Nós não vamos tacar pedra em você, então você não vai ser apedrejado. Arrependa e continua daí aonde caiu. É isso que é. E aí, quando, no grego, essa palavra ai, é quando alguém conduz alguém a um certo lugar. Aí eles usam mais assim para os guias que levam as crianças à escola, que muitas vezes é o pai, muitas vezes é o mordomo, ou o empregado, a empregada, né? Então, é algo que conduz ao Mashiach, algo que pega e leva até o Mashiach. Ó, você fez isso, aí você se arrepende. Porque está escrito arrependei-vos. Você fez isso, arrepende. E quem arrependeu de ter quebrado a lei, de ter deixado de guardar os mandamentos, arrependeu de ser um fora da lei, ele arrependeu, então está arrependido. O arrependido não volta atrás. Por exemplo, se você trai a sua mulher ou você trai o seu esposo, vice-versa. Aí você fala, estou arrependido. Aí você fala, estou arrependido. Então você nunca mais vai voltar atrás, porque você está arrependido. Agora, como você falar, o Mashiach tirou-nos da maldição da lei. Tirou da maldição da lei porque você deveria de ser morto apedrejado. E você porque o salário da morte é o pecado. Ele te deu a oportunidade de viver e esquecer dos seus pecados. Mas se você pecar novamente, você está na maldição da lei. Você se torna novamente um fora da lei. E para quem conheceu o Mashiach, voltar a ser fora da lei novamente, aí é complicado, porque não resta mais sacrifício pelos pecados. Antigamente o sangue do bode, do boi, do carneiro, tirava o pecado toda a tarde. Mas aí o Mashiach tirou o pecado uma vez só. Ele tira o pecado uma vez só. Por isso que agora é bem pior do que na lei de Moshe, porque a lei de Moshe nós tínhamos cordeiro todo dia para poder limpar dos nossos pecados. E agora não, o cordeiro morreu uma vez por cada pessoa. Então essa pessoa que aceitou o sacrifício do cordeiro para perdão dos seus pecados, não volta atrás, porque está escrito em 1 Yohanan capítulo 3, o versículo 5, que aquele que diz que conhece o Mashiach, mas continua pecando, esse não viu e nem conheceu. E aí o verso anterior diz que pecado é transgressão contra a Torá. Então, quem conhece o Mashiach não continua pecando. Deixa o seu like, ative o sininho de notificações e se inscreve no canal.